Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para trazermos um tema muito importante que está em concordância com o tema do nosso próximo trimestre da nossa escola bíblica dominical. Mas dessa feita aqui, nesse subsídio, nessa porção, nós vamos falar sobre a diaconia em Levítico, trazendo para os nossos dias. Nós vamos trazer o serviço da diaconia, que era exercida no tempo do livro Levítico, trazendo para os nossos dias de hoje. Vamos falar sobre a unção do sumo sacerdote Arão e os seus filhos, e também o porquê você e eu nós vamos entender que a unção deveria ser na cabeça, e por que a aplicação do sangue deveria ser na orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé esquerdo. Muito bem, primeiro vamos falar sobre a consagração do sacerdote, que está em o Êxodo capítulo 28 e o versículo 41, que diz assim: E com isto vestirá Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e, primeiro, anote aí, e os ungirás, segundo, e os consagrarás, e santificarás, quarto, para que me oficiem como sacerdote. Então, para que Arão tivesse ofício, ou seja, exercesse alguma atividade, ele deveria ser ungido, consagrado, santificado para exercer uma função. Muito bem. E esta unção, ela seria aonde? A unção, nós vamos ver aqui, que ela deveria ser na cabeça. O Êxodo, capítulo 29 e o versículo 7. Então tomarás o óleo da unção, ele o derramarás sobre a cabeça e assim o ungirás. Então o óleo para esta consagração deveria ser na cabeça. Levítico também agora, capítulo de número 8, e o versículo 12 diz assim: Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrar. Então veja, para uma função precisa-se da unção. E a unção aqui no Antigo Testamento era com óleo, não era qualquer óleo. Não poderia ser imitado ou copiado. Era o óleo que Deus quisesse. Não importa se existia outros óleos melhores. Tinha que ser segundo as diretrizes de Deus. E quando nós olhamos, queridos, para o Salmo 133, nós vemos que a unção do sumo sacerdote não somente chegava a atingir a cabeça, mas atingia a barba e, terceiro, atingia as vestes. Ou seja, é a unção vindo de cima para baixo. Já nós vamos ver também que aqui se fala primeiro de ouvido, mão e pé, ou seja, de cima para baixo. A unção vem de Deus, a unção vem do alto. E aí, pastor, você me falou até agora sobre unção, mas até agora não me explicou o que significa essa unção. Muito bem, essa unção ela era com óleo, com azeite da unção. E o azeite é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Então hoje eu e você somos ungidos com o Espírito Santo. Então, rei, sacerdote e profeta que fosse exercer uma missão, uma função, deveria ser ungido. Então, quem vai hoje exercer uma função na igreja, ele deve ser ungido com o Espírito Santo. Eclesiastes 9:8 diz:
Em todo tempo sejam alvo as suas vestes e nunca falte óleo sobre a cabeça. Então, quando que fala no Antigo Testamento que nunca falte o óleo, que nunca falte a unção. Então, hoje, o que não pode faltar na minha e a sua vida é a unção do Espírito Santo de Deus. A unção do Espírito Santo não pode faltar sobre a minha e a sua vida. Muito bem, queridos. Então, vamos falar sobre Levítico, capítulo 8, versículo 22 a seguir. Contra fatos não existe argumentos. Muito bem. Então fez chegar o outro carneiro, que era o carneiro para a consagração, que existia 2 carneiros, né? Aqui eu quero falar sobre o carneiro da consagração. O carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Quando fala aqui em pôr as mãos sobre a cabeça do carneiro, aqui temos a ideia de uma transferência, ou seja, o animal aqui seria um substituto para ser imolado. Olha o verso 23. E Moisés o imolou e tomou do sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Agora vamos sobre os filhos de Arão. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue à base do altar. Então aqui basta uma gotinha ou uma ponta do sangue. Não foi toda a mão, a ponta, só uma pontinha, só um pouco do sangue já era o suficiente. E o resto do sangue era derramado ao redor. Ou seja, o sangue fala do quê? O sangue fala do perdão que há em Cristo Jesus. Veja que haveria-se aqui para a consagração, para um ofício, o perdão. Ou seja, 1 João 1,7 diz que se andarmos na luz como ele, quem na luz está, Jesus, o sangue do teu filho, ele nos purifica de todo pecado. Temos comunhão uns com os outros. Porque o texto é exatamente assim. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E, através da minha comunhão com meu irmão, com a minha irmã, essa comunhão me leva a um perdão. E aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então o sangue aqui fala de um perdão. Assim como Cristo derramou o seu sangue lá na cruz para nos perdoar, mas para isso devemos confessar os nossos pecados e as nossas culpas diante do Senhor. Então veja que aqui sempre é orelha direita, mão direita e pé direito. Então grave bem isso que eu vou dizer aqui agora. Deus não trabalha com esquerda. Deus somente trabalha com direita. Muito bem. Então, quando falamos sobre aqui, no livro de Levítico, trazendo para os nossos dias, no Evangelho, para os nossos dias atuais, veja que primeiro era colocado sobre a ponta, o sangue sobre a ponta da orelha direita de Arão. Veja só. Orelha fala do quê? O que fala orelha trazendo para os nossos dias? Orelha fala de ouvir, é por onde nós processamos aquilo que ouvimos. Por exemplo, aonde está é o canal que nós ouvimos. Por exemplo, diz a Bíblia Sagrada em Romanos, capítulo 10, e o versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Veja que a fé que temos, ela vem pela palavra misturada com a fé. É o que diz em Hebreus. Muito bem. Jesus também disse na sua palavra, Mateus 13:43, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz. Diz a Bíblia também que vai mostrar para nós, lá em Apocalipse, 7 bem-aventuranças. Não vou falar dessas 7, mas eu quero falar das 2. Apocalipse 1:3. A primeira, aqueles que leem, e a segunda, aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Então, lá também em Apocalipse, para todas as cartas,
para todas as igrejas foi direcionado uma mensagem ou de correção ou de elogio, mas sempre no final de todas ele está trazendo a mesma descrição, mesmo se ela era top, perfeita, excelente, mesmo se ela tinha uma atitude de ser elogiada, no final dela, Jesus ainda continuava dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Apocalipse 2,7, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse também vai nos dizer, o versículo 11, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Capítulo 2, versículo 17, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Capítulo 2, nós vamos ver também o versículo 29, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, sempre dizendo assim, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Capítulo 3, versículo 6, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Versículo 13, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Versículo 22, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas, o que significa aqui o sangue na orelha? É um perdão que nos leva ao quê? A nós ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e atender ao teu chamado e à sua ordem. Segundo, versículo que nós vamos aqui, e sobre o polegar da mão direita. Mãos fala do quê, queridos? Mãos fala do nosso trabalho, fala da destreza para a execução dos deveres. O sacerdote, para exercer esse ofício, ele usava as suas mãos para servir. Queridos, diz a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios capítulo 4, olha só. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, olha só. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Essa palavra ministro não é os mandãos, os manda-chuvas que nós temos hoje. Essa palavra ministro significa servo. Busca aí que você vai ver que ministro significa servo. Então, que os homens nos considerem como um servo de Cristo, segundo dispenseiro dos mistérios de Deus. Então, assim como os ministros em Levíticos, eles eram ungidos, consagrados para servir, eu e você somos ungidos, consagrados pelo Espírito Santo de Deus. Não para ficar na inércia, não para ficar parado. Nós vamos estudar aí sobre a caminhada cristã, a carreira que nos está proposta. Não é sair na carreira, mas é a caminhada, é a carreira. Nós vamos falar aqui já já sobre isso. Por quê? Porque aqui fala das mãos, fala da nossa execução, do nosso trabalho. É com as mãos que aquela mulher virtuosa em Provérbios 31, 19, ela pega a agulha, ela costura com a máquina, com as suas mãos, ela faz um trabalho excelente com as suas mãos. É com as mãos que Marta, João, capítulo 12, servia a mesa. Ninguém serve com o pé à mesa, você serve com a mão. Então veja que Marta servia com as suas mãos, é com as suas mãos que a sogra de Pedro servia Jesus e os seus discípulos. É com as mãos que Dorcas, Atos capítulo 10, ela dava esmola. Então podemos servir a Deus com as nossas mãos, através do nosso trabalho, através das nossas ações, através das nossas contribuições. Não estou dizendo que é isso que vai nos salvar, mas todo salvo, ele tem o desejo de servir com as suas mãos, servir a Deus, servir ao seu pastor, servir a sua igreja, servir o seu irmão, servir a sua família, servir no seu trabalho, servir aonde ele vai. Deus quer que o sangue esteja na minha mão, através do perdão que é em Cristo, eu vou servir com excelência. Versículo que nós vamos ver, 24. E sobre o polegar do pé direito. Pé fala do quê, queridos? Pé fala de um andar na vereda da justiça.
fala de um caminhar, fala de um trilhar nos caminhos retos do Senhor. É a nossa caminhada cristã, é o que nós vamos estudar nesse trimestre agora. Nós vemos que lá em 1 Pedro, aquele que não deram outro nome nele, senão o que você tem de referência é aquele que andou com Jesus. Então, quem anda com Jesus é melhor. Pedro sempre andou com Jesus. Veja que 1 Pedro, ele traz uma lição para nós muito importante. 1 Pedro, capítulo, que nós vamos ver aqui, capítulo 2, 21. Portanto, para isso mesmos fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos um exemplo, um modelo, para que seguirdes os seus passos. Ou seja, seguir os passos do Senhor Jesus. É eu parar, como diz aquele livro, em seus passos que faria Jesus, e perguntar, será que Jesus fazia a ação que eu vou fazer? Que atitude Jesus tomava diante dessa ação que está diante de mim? Então, quando fala aqui o serviço, a diaconia em Levítico, trazendo para os nossos dias atuais, o que podemos entender sobre a mão direita, a orelha direita, o pé direito, a orelha direita que começa de cima, a mão começa no meio, e o pé na parte de baixo. Veja que começa de cima para baixo, orelha, mão e pé. Eu só vou servir com excelência se eu tiver o perdão de Cristo e eu for ungido com o Espírito Santo de Deus. Então eu vou ouvir a voz do Espírito Santo e atender o seu chamado e obedecê-lo. Então eu vou servir com as minhas mãos com excelência e eu vou andar na vereda da justiça, uma caminhada cristã íntegra perante o Senhor. Se esse canal foi bom para você, compartilhe com mais pessoas para que elas entendam e também seja edificada com a palavra do Senhor. Amém.